Olá pessoal, bom, esse aqui é só um vídeo rápido, vou fazer só uma demonstração aí da máquina que eu apresentei aí no outro vídeo, né? O Solda Pult DS107, 017 aliás digo, que é um sugador de solda aí, ele é todo feito em plástico, tá? Plástico razoável, não é metal nem nada, mas ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Aí tem, bom, obviamente, naturalmente o botãozão. Aqui o êmbolo, né? Uma coisa curiosa é que o êmbolo, ele retrai, o êmbolo externo retrai. Na realidade você trava um êmbolo interno aqui na molinha, aqui tem uma molinha aqui. Então, quando você aperta, o bicho, enfim, ele não dá aquele coice nesse êmbolo grande aqui. Então, uma das coisas, bom, a primeira coisa que você se nota é o tamanho, né? A diferença aqui entre o AFR e o Solda Pult o Solda Pult é, sei lá, uns 30% maior, né? Um outro detalhe que eu notei também é que o AFR, você sente ele dar um coice maior do que o Solda Pult, e isso é uma coisa bastante interessante para fazer a dessoldagem. Mas enfim, em linhas gerais, tá aqui o que é bacana também, todo como se fosse um manualzinho de instruções aqui, que é uma sacolinha aqui, e o bacana é que você pode pedir peças de reposição, pelo menos os anéis, etc. E esse aqui acho que é o principal problema do meu AFR, que eu acho que os anéis desse AFR aqui foram por vinagre, ou estão começando aí. Então eu já fiz de tudo aí para lubrificação, etc. E não está muito legal. Mas enfim, junto com isso, eu comprei também um kitzinho de reparo pro bichinho. Quer dizer, eu botei tudo de volta. Então tem um anel aqui extra. Opa, nem sei se está dando para ver por causa do reflexo. Deixa eu botar mais próximo aqui. Um anelzinho extra. Tem um pouquinho de graxa de óleozinho. Tem uma escovinha aqui para limpar o tubo. E tem uma ponteirinha extra aqui. Então, bacana aí, isso vai ajudar aí. Bom, vamos dar uma olhadinha então como é que é a operação dele na prática. Bom, o outro aspecto aqui que eu esqueci de mostrar é a desmontagem. Ele tem, na realidade, você apenas roda ele aqui entre um lado e outro, e aí ele abre em duas peças, né? Tem aqui a grande mola dele, né? Tem uma mola maior aqui, provavelmente do êmbolo, para manter uma certa tração, um certo amortecimento, aliás, em relação ao êmbolo externo. E esse aqui, naturalmente, é a mola principal dele, né, que se estende, né? Na realidade, a maior diferença principal desse em relação ao AFR é que o AFR, quando você arma, a mola, na realidade, se comprime. Esse aqui, a mola se estende. Não sei qual a diferença entre os dois, não sou engenheiro mecânico, mas enfim. E aqui está o êmbolozinho, né, o sugador principal, né, e com o O-ring, né, o anelzinho, né? E aqui dentro uma grande cavidade aqui, só espaço vazio, digamos assim, né? O interessante é que o anelzinho tem, ao invés de ter no AFR, por exemplo, eles só recomendam botar grafitado, né? Grafite. Aqui ele tem um óleozinho, então não sei se faz mais porcaria ou não, ou seja, quando gruda com a solda, etc. Eu não sei se é pior. Mas enfim, é isso aí. Um dos principais problemas dos sugadores de solda, desses sugadores de solda a pressão, né, é que eles dão normalmente um coice razoável aí na placa. Agora uma coisa curiosa, então, por exemplo, quando você tem aqui, né, o sugador na ponta, ele normalmente puxa, né? Ele dá uma patada para trás, né? Essa é uma das grandes vantagens desse cara. Esse cara aparentemente não dá uma patada muito grande quando você compara, por exemplo, com o AFRzinho. O AFRzinho que tem um êmbolo praticamente solto, né? Então quando você vem aqui, ele naturalmente dá uma patada. Ele realmente dá uma patada. É bem difícil às vezes de segurar ele no lugar. E esse outro aqui, eu acho que a construção mecânica dessa conjunto de molas maluco aqui, essa coisa toda, ele fica bem mais interessante. Então, bom, vamos lá, né? Vamos para avaliação de performance, ferro quente já. Aí a gente vai aqui, vamos lá, isso aqui é uma placa face dupla,
esquentar bem o terminal. Esse aqui são umas grandes chaves. Aham, muito bacana. Estou tentando aproximar aqui, deixa eu ver. Mas efetivamente ele sugou. Opa, eu acho que não. Tem que dar um jeito aqui. Mas tá aqui a ilhazinha. Ele sugou bem. Deixa eu dar uma olhadinha do outro lado. Acho que não vai dar pra ver na câmera. Não consigo ver nem aqui. Mas eu imagino que ele tenha sugado até o outro lado também. Então sugou bem. O cara faz aparentemente ele faz um serviço razoável aí. Uma das coisas mais importantes de sugar, e é uma das coisas que eu às vezes não sigo, é ter a placa bem firme no lugar, tá? Então se você faz aqui a sugação, estou eu aqui. Desculpa que está muito longe aí, gente, mas é porque de fato o coice dele é bem menor. O coice desse carinha aqui é bem menor do que o coice. Ele sugou bem aqui de novo também. O coice desse cara aqui é bem menor do que o do AFR. E o do AFR ele também não está sugando tanto. Também porque, bom, é um sugador já de vários anos de uso, mas também não tem muito jeito, né? Isso aí naturalmente envelhece um pouco, né? Vamos lá, vamos tentar ver se esse cara está sugando ainda. Ele sugou bem também, mas ele dá um coice. É perceptível a diferença de coice entre um e outro. Então, dependendo da armação, ele efetivamente não é muito fácil. Não é tão fácil assim, porque ele pula, às vezes, de um lado a outro. Mas, ou bem ou mal, nesse caso em particular, os dois sugaram bem. Os dois sugaram bem. Uma outra praga muito grande aqui, nesse tipo de montagem, de placa, é que às vezes o projetista põe uma relação entre o furinho, né, a ilha, a ilha de cobre e o furinho, uma proporção bem complicada aí. E a perna do componente, então já viu, né? Mas é isso aí. Era isso que eu queria mais ou menos mostrar. E tá aí. O sugador de solda, muito bacaninha. Muito bacaninha. E eu acho que vai me ajudar a fazer umas desmontagens. Não sei quanto a vocês, mas eu acho bastante relaxante às vezes desmontar essas placas velhas. Só pra passar o tempo aí. Mas é isso aí, gente. É isso que eu queria mostrar. O solda put aí, bacana. É um sugador de solda muito interessante aí. Até a próxima.